Olá, bem-vindos mais uma vez ao mundo da radiologia torácica. Meu nome é Mauro Esteves e a aula de hoje será pneumonias intersticiais. Bom, é uma doença intersticial difusa, com graus variados de inflamação e fibrose. Às vezes, na mesma pneumonia intersticial, você pode ter, então, um predomínio de inflamação sobre a fibrose e vice-versa, e com isso vão surgir padrões diferentes na mesma doença. Podem ser classificadas de várias maneiras: agudas, subagudas e crônicas, a de causa conhecida ou a de natureza idiopática, e aquelas que são comuns e raras, que foi a classificação mais atual. Bom, não há um consenso na classificação patológica, da mesma maneira que eles vão modificando essa classificação, a radiologia também vai modificando. Desde que eu comecei a estudar radiologia torácica, eu me defrontei com várias classificações diferentes. Essa ordem aí, pneumonia intersticial aguda, pneumonia intersticial descamativa, pneumonia organizada, pneumonia intersticial usual, que é PIL, pneumonia intersticial não específica, ou PINE, a pneumonia intersticial linfocítica, ou PIL, a bronquiolite respiratória e a fibroelastose pleuroparenquimatosa, que recentemente foi introduzida no grupo das doenças das pneumonias intersticiais. Essa ordem diz respeito à maneira com que elas se manifestam clinicamente. Se elas são agudas, subagudas ou crônicas. Isso já dá uma boa maneira de você já separar o grupo de doenças, né? Você está diante de uma doença aguda, você não vai pensar em pneumonia intersticial. É muito importante saber o tempo de doença. Tá? Mas, atualmente, desde 2013, enquanto a gente está falando aqui, pode ser que surja uma classificação diferente, essa divisão entre pneumonias intersticiais comuns e as raras. Nas comuns, as crônicas fibrosantes, as relacionadas ao tabaco e as agudas e subagudas. E na pneumonia intersticial rara, nesse grupo, pneumonia intersticial linfocítica e a fibroelastose pleuroparenquimatose idiopática. Então, vocês reparem que dentro do grupo de crônicas e fibrosantes, todas elas são realmente crônicas, né? Obviamente. Já nas doenças relacionadas ao tabaco, ainda que seja uma pneumonia intersticial comum, aqui estão juntas doenças de manifestação crônica e aguda subaguda. Aqui, obviamente, todas são agudas e subagudas. Essa é aguda, essa aqui é subaguda. E das raras, as duas são de comportamento crônico. Tá certo? Então, como eu disse, existem graus variados de inflamação e fibrose. E isso vai traduzir o aspecto radiológico. É óbvio que o radiologista tem que estar muito afinado com as lesões fundamentais que foram já descritas e esmiuçadas nas aulas anteriores. Então, o radiologista tem que conhecer o que é uma opacidade centro-lobular, quando ela é densa, quando ela é vidro fosco, o que isso traduz, reticulações, faviolamento, consolidações peribroncovasculares, subpleurais. Todos esses princípios básicos são importantes para você entender a maneira com a qual cada pneumonia intersticial vai se traduzir radiologicamente. Tá certo? Então, por exemplo, quando você tem um predomínio de inflamação alveolar naquela pneumonia intersticial, você espera encontrar nódulos, obviamente, com atenuação em vidro fosco. Então, nódulos centrolobulares, né? São os primeiros a serem acometidos, bem próximo à rede bronquiolar. Opacidades mais extensas de atenuação em vidro fosco. E até mesmo ocupação de alvéolo. E surgem, então, imagens de consolidação. Nós vamos ver que aquelas que se manifestam com consolidação, você ainda tem que falar o seguinte: consolidações de projeção peribroncovascular e subpleural. Não importa se você também está diante de nódulos, tem que dizer se são difusos, se são centrolobulares, se você está vendo vidro fosco, qual é a distribuição, mais apical, mais basal. As consolidações também, se elas são mais predominantemente apicais ou basais. Então, vem aquelas especificações secundárias à lesão fundamental que você já descobriu, já definiu como sendo a predominante, né? Mas novas informações vocês têm que dar.
É só rever as aulas anteriores para a gente consolidar esses conhecimentos. Então, quando você tem uma inflamação alveolar, essas três lesões fundamentais podem ocorrer. Então, nódulos centrolobulares com atenuação em vidro fosco, sempre menos densos do que os vasos, e que se recusam terminantemente a encostar na pleura cissural ou marginal, classificando assim a sua localização do lóbulo pulmonar secundário em situação central, peribronquiolar. Opacidades com atenuação em vidro fosco mais extensas, nas quais você está vendo, então, aqui o quê? O surgimento de coalescência de várias lesões alveolares não mais bronquilocêntricas. Agora, o lóbulo todo começa a ser acometido, lóbulos adjacentes vão ser acometidos, então, opacidades com atenuação em vidro fosco mais extensas. Óbvio que aqui o que nós estamos vendo são lesões, olha, essa aqui densa o suficiente para ser bastante semelhante à densidade do vaso. Isso não pode ser classificado como atenuação em vidro fosco. Essa pode, essa sim, ainda que haja algumas áreas de coalescência alveolar aqui. Aqui, ó, lesão mista, vidro fosco, consolidação. Mas eu quero chamar a atenção para as opacidades com atenuação em vidro fosco, mas já serve de gancho para a gente mostrar as consolidações. Aqui um vidro fosco mais extenso, associado a áreas de consolidação. As pessoas aqui mais espertas já viram que tem reticulações aqui, ó, intralobulares e interlobulares. A gente vai ver daqui a pouco as opacidades reticulares. Mas aqui, chamando a atenção para atenuação em vidro fosco. Isso traduz inflamação alveolar com preenchimento parcial do alvéolo ou não, e aqui ocupação completa do alvéolo. E aqui, nitidamente, consolidações. Imagens densas o suficiente para obscurecerem as imagens vasculares na sua intimidade. E mesmo quando comparado com vasos em áreas normais, preservados, dá para perceber que a densidade é semelhante. Quando há uma inflamação peribronquiolar, novamente, os nódulos vão ocorrer, só que agora podem surgir nódulos mais sólidos, porque agora essa inflamação ela gera um espessamento do interstício e um aumento da celularidade em volta desse bronquíolo, e que pode ser traduzido, quando visto de topo, como uma pequena bolinha no centro do lóbulo. E, obviamente, as consolidações da pneumonia em organização, elas são secundárias a uma lesão inflamatória peribronquiolar. Então, ainda que isso aqui não seja a manifestação da inflamação peribronquiolar, elas são a consequência dessa inflamação peribronquiolar. Então, quando ocorre esse tipo de lesão na pneumonia intersticial que vocês estão estudando, vocês esperam encontrar nódulos mais densos, não tem tanto vaso assim na corticalidade pulmonar, então muitas dessas bolinhas aqui não são vasos, são nódulos centrolobulares, muitos deles aqui bem densos, tão densos quanto o vaso. Tá? As pessoas espertas já perceberam que se isso aqui é uma manifestação de bronquiolite, há de ter espessamento de parede brônquia. Também tem, realmente tem. A gente vai descrever isso na doença específica que cursa com esse tipo de inflamação peribronquiolar. Tá certo? E, obviamente, a pneumonia organização tem como substrato essa inflamação peribronquiolar que leva, consequentemente, a uma ocupação alveolar completa e aí surge uma consolidação. Quando há um predomínio de fibrose, você espera encontrar reticulações, mas não são reticulações fininhas, com a arquitetura pulmonar preservada. Você espera encontrar reticulações grosseiras, anárquicas, com distorção parenquimatosa, né? Redução volumétrica, então, traduzindo essa fibrose levando a bronquiectasias retráteis, bronquiloectasias retráteis e culminando na imagem de faveolamento. O vidro fosco está aí descrito porque existem pneumonias fibrosantes que a fibrose é interalveolar e não consegue se manifestar como reticulações intralobulares. Então, como você perde o que é o septo espessado, o que é a inflamação, as duas coisas estão acontecendo ao mesmo tempo, eu já vou me antecipar, na pneumonia intersticial não específica, isso acontece. A parede alveolar está inflamada, mas o conteúdo alveolar também está parcialmente ocupado. Então, você não consegue ver as reticulações. Então, o que você vê? O vidro fosco. Certo? Então, tem aqui, ó, reticulações, algumas opacidades com atenuação em vidro fosco, bronquilectasias de tração, bronquiectasias.
as imagens de favelamento, o empilhamento dessas imagens císticas e essas bronquiectasias retráteis e bronquiolectasias retráteis, mas quero chamar a atenção pelas reticulações grosseiras, anárquicas, com distorção parenquimatosa. As formações císticas do espaço aéreo e as bronquiectasias retráteis são consequência dessas reticulações de natureza fibrótica. Repare que aqui a lesão é grosseira o suficiente para não permitir que a gente confunda isso com vidro fosco, né? A não ser que você faça um corte muito grosso, que não é o caso. A gente sabe que esses exames têm que ser realizados com um protocolo de tomografia de alta resolução. Mas imagens hipertransparentes também ocorrem, como a gente já viu. A gente já se antecipou em todas elas. Você pode encontrar áreas de hiperinsuflação nas bronquiolites respiratórias, né? Você pode encontrar bronquiectasias e bronquiolectasias, como nesse caso de fibrose. As imagens de favelamento com a dilatação cística do espaço aéreo, empilhado, atingindo a corticalidade justapleural. E as formações císticas mais exuberantes ou isoladas, como nesse caso aqui de uma pneumonia intersticial linfocítica. Então, eu acho que com isso eu consegui provar para vocês que não conhecer os aspectos das lesões fundamentais do parênquima pulmonar sob a ótica da tomografia de alta resolução torna muito difícil o estudo da pneumonia intersticial, né? Então, tem que dominar esse conhecimento para poder descrever corretamente. Uma vez que você descreveu, você não está vendo aqui imagem de favelamento, você não está vendo reticulações, você não está vendo nódulos centrolobulares, você não está vendo... E aí você está vendo os cistos, o seu universo agora é a doença cística pulmonar. E se isso se encaixar bem dentro de uma pneumonia intersticial, a única que cabe aqui é a pneumonia intersticial linfocítica. Tá certo? Bom, então, a gente conseguiu estudar cada vez melhor essas lesões, isso é mérito da resolução espacial da tomografia, que foi melhorando desde que eu comecei a estudar radiologia até os dias de hoje, né? Com aparelhos multislices capazes de fazerem cortes submilimétricos, né? Então, a gente vai conseguir estudar a intimidade do lóbulo pulmonar e localizar bem as lesões fundamentais, aonde que elas estão comprometendo. Se é o bronquíolo, se é o interstício peribronquiolar, se são os alvéolos peribronquiolares, se são os alvéolos difusamente acometidos parcialmente, ocupados parcialmente com paredes espessadas ou ocupação completa desses alvéolos. A distorção parenquimatosa com imagens de dilatação cística dos espaços aéreos, reticulações intralobulares grosseiras. Todos esses aspectos que a gente descreveu é fruto dessa capacidade que a gente tem de ver a intimidade do parênquima pulmonar, ainda que a gente não consiga ver todos esses detalhes que a microscopia é capaz de mostrar. Mas aquilo que ele consegue mostrar, a gente tem que reconhecer. A gente tem que saber reconhecer a imagem normal para poder ver o desvio da normalidade. Bom, a clínica ajuda pouco em alguns casos. Uma grande importância aqui da clínica é definir o tempo de doença, isso é muito importante. Mas quase todos têm tosse, dispneia, né? Tem as alterações difusas sob a ótica da tomografia de alta resolução, e as alterações de prova de função respiratória, algumas mais restritivas quanto à expansividade pulmonar e outras já comprometendo trocas gasosas. A gente vai ver cada uma delas com seu perfil clínico radiológico específico. Então, na anamnese, isso é um slide para o pneumologista, mas para vocês entenderem como é que o pneumologista conjuga o aspecto tomográfico com a clínica para poder supor uma hipótese. E é óbvio que o ideal é que o pneumologista também tivesse acesso a essas informações. Então, como ele sabe que algumas dessas pneumonias não serão idiopáticas, serão causadas por algum evento, ele tem que descobrir qual é esse evento, porque quase sempre controlar a doença de base controla a pneumonia intersticial. Óbvio, todas aquelas doenças fibrosantes com fibrose já estabelecida, a fibrose não vai desaparecer. Tá certo? Então, doenças ocupacionais podem cursar com pneumonias intersticiais. Ingestão de fármacos. E os fármacos são um capítulo interessantíssimo, porque, dependendo do fármaco, você pode ter qualquer lesão parenquimatosa que vocês possam imaginar.
edema agudo de pulmão, bronquiolite, pneumonia intersticial linfocítica, pneumonia intersticial não específica, fibrose grave com padrão de pneumonia intersticial usual, fibroses difusas, né? Ela faz de tudo. Doenças inalatórias, sejam elas ocupacionais ou não, doenças relacionadas à utilização de drogas ilícitas, doenças cardíacas, causas de imunossupressão, doenças de tecido conectivo, vasculites. Então, o pneumologista tem uma tarefa a cumprir aí, árdua, né? Tentar precisar o início da doença, porque eles, olha, não está batendo, isso aí você está me descrevendo um padrão de uma doença subaguda, e o meu paciente está doente há muitos meses, 2 anos, às vezes, de doença. A tomografia de alta resolução, o ideal que seja interpretada por um profissional experiente da área. A gente está vendo essa super especialização da radiologia, né? A pessoa tem primeiro uma subespecialização. A pessoa queria ser especialista em ressonância magnética, né? Isso não deu certo. A gente viu na prática que isso não deu certo. Se você quer fazer radiologia musculoesquelética, você tem que dominar a radiologia convencional, a ultrassonografia, a tomografia e a ressonância, né? Se você quer fazer radiologia torácica, você tem que dominar a radiologia convencional, a ultrassonografia também, torácica, a tomografia, a ressonância, a intervenção, né? Correlação clínica radiológica, eu acho muito chato quando eu vejo um relatório radiológico botar assim, correlacionar com dados clínicos. São desnecessários, né? Uma frase desnecessária no relatório radiológico, né? Você pode até colocar o seguinte: não foi possível uma correlação clínica porque não havia dados suficientes para tal análise. É uma crítica construtiva aos pneumologistas que pedem o exame e colocam lá, tosse. Isso para nós não ajuda muito, né? O pneumologista ainda lança a mão da prova de função respiratória e exames laboratoriais mais diversos, né? Então, sorologia para HIV, anticorpos antinucleares, precipitinas sérias, fatores inflamatórios, pesquisa de alterações especiais na doença do tecido conectivo e vasculites. Então, ele tem uma bagagem de exames laboratoriais que podem estar à sua disposição. Lavado broncoalveolar, e agora vem os exames mais invasivos, né? Biópsia brônquica, biópsia pulmonar transbrônquica, biópsia pulmonar cirúrgica ou assistida por videotoracoscopia. Então, tudo isso aí ele pode lançar a mão. Muito bem, voltando ao nosso quadrinho, então, nós vamos começar de cima para baixo. Vamos começar com as pneumonias intersticiais comuns e com das fibrosantes, nós vamos começar com a pneumonia intersticial usual. Bom, entender o achado anatomopatológico é importante para fazer a correlação radiológica. Vocês vão ver que a aula toda vai ser baseada nisso, tá? Para aqueles que não gostam de patologia, eu queria avisar que o radiologista é um patologista que utiliza um meio físico especial, que pode ser radiação X, ultrassonora, magnética, radiação gama, para poder estudar, a princípio, a macroscopia, mas a gente está se aproximando muito da microscopia e nós ainda temos um passo além do patologista, que a gente consegue ver função. A gente consegue ver o paciente vivo, então a gente pode ver o pulmão expandindo, o coração batendo, a gente consegue ver a função no órgão vivo, né? Bom, então os achados anatomopatológicos da pneumonia intersticial usual, qual é? Ele está vendo só a lâmina, né? E aí ele vê o seguinte: um padrão heterogêneo com focos de pulmão normal, tem inflamação intersticial, tem a proliferação fibroblástica, que já está dando uma orientação, a fibrose intersticial. Ele pode, eventualmente, já encontrar bronquiolectasia de tração e já ver, talvez, imagens de favelamento. Ele tem que ver o favelamento para ver caracterizar a pio. Nós vamos ver que é óbvio que uma pio, numa fase inicial, pode não ter favelamento. Mas a gente vai discutir isso mais adiante. Tá? A princípio, é um dado muito importante para se fechar, concluir com uma razoável certeza o diagnóstico de pneumonia intersticial usual. Esse padrão é encontrado em uma série de situações. Colagenoses, asbestose, toxicidade por drogas, radiação, uma fase crônica da pneumonia de hipersensibilidade, da fibrose pulmonar familiar.
Só que quando você vê este padrão anatomopatológico, com predomínio subpleural, e o patologista tem a imagem radiológica que permite ele saber, ou alguém informou a ele, que a lesão predomina nas bases e na corticalidade posterior, quando ele vê isso aqui, este padrão anatomopatológico associado a essa forma de distribuição classifica a pneumonia intersticial usual, caracteriza a pneumonia intersticial usual. E aí, ele pensa nessas situações, porque apesar da radiação poder causar uma fibrose muito parecida com a pneumonia intersticial usual, a distribuição não é essa, é na área onde sofreu a radioterapia. A doença, a fase crônica da pneumonia de hipersensibilidade, ou ela é difusa ou ela tende até a preservar as bases, um padrão completamente diferente. A fibrose pulmonar familiar costuma ser também difusa a doença. Tá certo? Então, quando você está diante desse padrão, com essa predominância cortical, basal e posterior, isso sim classifica um padrão de pneumonia intersticial usual. 70% dos casos você não vai encontrar, algumas séries mostraram 75%, 81%, você não vai encontrar uma causa específica ligada ao padrão de pneumonia intersticial usual. E aí você vai classificar aquilo como fibrose pulmonar idiopática, o que é uma péssima notícia, porque ela acomete pacientes de 50 anos, com dispneia progressiva, com perda de peso, com sintomas que precedem 6 meses ou mais o aparecimento das lesões, com um prognóstico sombrio, de 3 a 4 anos de vida após o aparecimento dos sintomas. Algumas séries mostram que 5. Agora está aumentando, né? Porque as drogas imunoterápicas estão fazendo sucesso, ainda que tenham muitos efeitos colaterais, elas são uma promessa. O aprimoramento dessas drogas é uma promessa para o controle da pneumonia intersticial usual relacionada à fibrose pulmonar idiopática. Certo? Bom, existe uma combinação de sinais majoresinos na clínica que permitem você já pensar na fibrose pulmonar idiopática. Então, você tem uma prova de função respiratória com padrão restritivo e anomalia de difusão. As trocas gasosas estão prejudicadas. Você excluiu outras causas de PIL. Não tem colagenose, você excluiu tudo. Biópsia transbronca afastando, então, outras doenças, também importantes. E os sinais mínimos: idade acima de 50 anos, dispneia dos esforços de caráter progressivo, duração da doença de mais de 3 meses e a crepitação em véu. A associação desses sinais aqui reforça muito o diagnóstico de uma pneumonia intersticial usual que, na ausência dessas causas aqui, fica classificado como uma fibrose pulmonar idiopática. O que a gente espera encontrar na fibrose pulmonar idiopática? Tudo que a gente encontra na PIL. Espessamento irregular do intestino intralobular, tem coerência, tem lógica, com distorção arquitetural, óbvio, bronquiolactasia de tração, faviolamento, não é uma coisa obrigatória, mas está presente na maioria das vezes. Nós vamos ver como é que a gente encara essas fibroses que tem tudo isso com pouco ou quase nenhum faviolamento. O gradiente ápico posterior basal, ápico basal e posterior, isso você tem que ter, né? Predomínio subpleural e uma heterogeneidade espacial e temporal. Então, quando a gente está diante desse padrão radiológico, a gente não tem muito o que duvidar da hipótese de uma pneumonia intersticial usual, que pode ser classificada como fibrose pulmonar idiopática se não houver uma causa específica para ela. Então, o padrão de pneumonia intersticial usual, que é um aspecto razoavelmente repetitivo, né? Então, as reticulações grosseiras, corticais subpleurais, associados à distorção parenquimatosa. A gente não vê mais a estrutura vascular, brônquica, distorce tudo. Brônquios dilatados, sejam um pouco mais centrais, ou bronquiodistais junto à lesão, na intimidade da lesão também dilatados. Aqui, ó, uma imagem linda. A dilatação cística do espaço aéreo, formando essas imagens em camada, próprias da imagem de faviolamento. Isso tudo aqui, desde que haja um predomínio basal e posterior, classifica isso como um padrão clássico de pneumonia intersticial usual. Então, imagem de faviolamento. Você viu a imagem de faviolamento. Mas, se ela tiver uma distribuição basal, tudo bem. Você vai pensar no padrão de pneumonia intersticial usual, entre as quais a idiopática, a colagenose, a asbestose, e alguns fármacos podem cursar com esse padrão. Se tiver uma distribuição mais apical, a gente deve pensar na sarcoidose e na actínica.
Se tiver um padrão que tende a ser mais difuso, ainda que possa predominar nas porções apicais ou até preservar as porções basais, você pensa na sarcoidose, na pneumonia de hipersensibilidade, obviamente na fase crônica dela, tardia, e alguns fármacos também que podem estar acompanhados com um padrão de favelamento esparsamente distribuídos no pulmão, sem uma predominância basal e posterior. Então, esse padrão aqui é que classifica a pneumonia intersticial usual. Então, o favelamento você pode encontrar com distribuições mais diversas. Essa distribuição é própria da pneumonia intersticial usual. Então, é isso aí. Você, não é que você esteja proibido de ver lesões nas porções superiores, mas nitidamente uma predominância posterior e basal. Aqui, ó, lesão anterior e lesão apical. Mas há uma predominância posterior e basal. Aqui uma fibrose com pouco ou talvez nenhum favelamento, porque o que a gente está vendo aqui são brônquios dilatados. Talvez essas imagens mais periféricas já sejam pequenas imagens incipientes de favelamento. Então, apesar da distribuição, aqui você tem que pensar, ponderar na possibilidade de não ser pneumonia intersticial usual. É possível? É possível. Né? É provável. Tem essa classificação também. Então, você tem, às vezes, um quadro muito típico, a gente vai ver isso mais adiante, provável, possível, e um que não tem nada a ver com pneumonia intersticial usual. Então, aqui o questionamento é o seguinte: se é uma pneumonia intersticial usual muito incipiente, que ainda não deu tempo para surgir favelamento, ou eu estou diante de uma outra pneumonia intersticial fibrosante com uma distribuição semelhante e que não cursa com favelamento, que é a próxima doença fibrosante que nós vamos ver. Bom, mas ainda no universo da pneumonia intersticial usual e da pneumonia intersticial da fibrose pulmonar idiopática, a gente tem que ter um consenso. Quando a gente analisa a radiografia, a gente diz, olha, isso aí tem um padrão de pneumonia intersticial usual. Não, mas olha, eu estou vendo um padrão que não é muito usual, mas é possível. É possível. Não, o que eu estou vendo aí é inconsistente com pneumonia intersticial usual. Isso não é pneumonia intersticial usual. Se essa era a sua preocupação, o médico botou lá, é uma história clínica rica, e botou lá, é fibrose pulmonar idiopática? Olha, isso é inconsistente com pneumonia intersticial usual. Se não é pneumonia intersticial usual, não é fibrose pulmonar idiopática. Ó, eu estou aqui com um caso que até pode ser, não é uma forma clássica, mas não há nenhuma imagem que diga que não é pneumonia intersticial usual. Então, pode ser. Na hora, eu estou com um quadro aqui que eu tenho certeza que é pneumonia intersticial usual. Então, o quadrinho é esse aqui. Vamos começar por esse cantinho de cá. Quando você tem esses padrões inconsistentes, você não vai ficar pensando em pneumonia intersticial usual. Então, você não vai poder pensar em fibrose pulmonar idiopática. Então, você tem uma predominância apical no terço médio, tem uma predominância peribroncovascular. Se você tem muito vidro fosco, né? Ainda que você encontre doenças reticular associada, mas há uma predominância de vidro fosco. Nódulos profusos, bilaterais, formações císticas, exceto o favelamento. Atenuação em mosaico por aprisionamento aéreo, árvore em brotamento, consolidação. Né? Então, se você enxerga esses aspectos aqui, isso aí não é pneumonia intersticial usual. Então, eu não posso pensar em fibrose pulmonar idiopática. Certo? Então, aqui é um padrão que poderia confundir. Eu estou vendo reticulações grosseiras, distorção de parenquimatose. Eu não tenho dúvida de que isso é uma doença fibrosante. Eu tenho bronquiectasias retráteis, bronquiolectasias retráteis. Existem imagens de favelamento, só que não há a predominância basal e posterior. Essa lesão era praticamente o pulmão inteiro. E eu mostrei aqui o terço médio doente bastante acometido, e para comparar com a base, menos acometido. E a assimetria também. Então, isso é um aspecto que você não espera encontrar numa pneumonia intersticial usual. Isso é uma pneumonia de hipersensibilidade numa fase crônica ou na fase tardia. Tá? Olha, essa predominância de vidro fosco com bronquiectasias retráteis de permeio, sem imagem de favelamento nenhum. Estou vendo que há uma distorção parenquimatose, isso é uma doença fibrosante. É um aspecto aqui muito importante de preservação da continuidade subpleural, muito própria dessa pneumonia intersticial fibrosante, que não é pneumonia intersticial usual. Isso não tem como classificar.
Aí vem aquele questionamento, pode ser uma fibrose de pneumonia intersticial usual que ainda não apareceu o faviolamento? Com tanto vidro fosco assim, não. Isso já classifica ela como uma imagem improvável. Opacidades de contaminação em vidro fosco, lesões peribronquiolares, consolidações, isso não é padrão de pneumonia intersticial usual. Nódulos centrolobulares, aprisionamento aéreo, radiografia INS e EIS. Já dava para ver a atenuação em mosaico, né, com a distorção vascular, áreas mais congestas e menos congestas, vasos mais finos, menos numerosos, compara sempre com o pulmão normal no mesmo plano, né, e confirmadas como um aprisionamento aéreo, na expiração ficou mais evidente. Vamos ver o segundo grupo. O segundo grupo você até tem uma reticular, uma doença reticular. Há uma predominância basal subpleural. Você não tem nenhum desses aspectos aqui que diga que não é padrão de WIP, de PIL, mas você não está vendo o faviolamento. É possível? É possível. É possível. Então, você olha uma imagem dessa aí, não tá vendo faviolamento. Tem doença fibrosante, basal. Mas esse aqui é uma forçação de barra, né? Porque aqui não tem muita reticulação, tem um predomínio de vidro fosco. Nós já aprendemos que essa imagem aí coloca esse paciente no quadro anterior. De doença que você não deve confundir com pneumonia intersticial usual. E quando você tem o terceiro grupo, em que você tem isso tudo, você tem a predominância basal, tem a doença reticular, não tem esses aspectos aqui, né? E além de tudo, você tem o faviolamento e as bronquiectasias de tração. Aí nesse caso aqui, você está diante de uma pneumonia intersticial usual. Certo? Bom, mas a gente já aprendeu que pneumonia intersticial usual ela é comum em uma série de situações de aspecto muito semelhante à fibrose pulmonar idiopática. Então, agora, o seu objetivo é tentar descobrir uma causa para aquela pneumonia intersticial usual para não ter a má notícia de que isso é uma fibrose pulmonar idiopática. Nós podemos ajudar, nós radiologistas, podemos ajudar nesse diagnóstico inicial. Existem algumas situações que você consegue já definir. Se o doente tiver uma história ocupacional, na qual você fecha o diagnóstico, você não acha asbestose pulmonar. Certo? Associada ou não à doença pleural induzida pelo asbesto. Tá? Quando você vê muita bronquiectasia central, é bem assim contundente. Você fica sempre pensando na artrite reumatoide. Isso é muito comum nos padrões de pneumonia intersticial usual, nos quais há uma exuberância de bronquiectasias centrais, isso é bem próprio da artrite reumatoide. Você vai encontrar em outras, claro. Tá? Mas é só um dado a mais, porque você fica com um pisca-alerta ali te avisando. A hipotonia esofágica, bem próxima da esclerose sistêmica progressiva. Né? Então, também chama atenção. Bom, mas aí, tanto você quanto o pneumologista não descobriram causa para aquela doença com padrão de pneumonia intersticial usual e classificou como fibrose pulmonar idiopática. E ainda tem um outro grupo que eu gostaria de chamar a atenção para vocês, que é aquele grupo no qual a gente fica sem saber. O paciente abandona o tratamento, troca de médico, troca de radiologista, né? E você fica sem saber o que deu aquele caso. Certo? Bom, foi descrito recentemente a associação da fibrose com o enfisema. Né? Acomete homens de 50 a 70 anos, fumantes, obviamente, né? Para justificar o enfisema. Então, é interessante porque ele tem a fibrose nos lobos inferiores e tem o enfisema lá nos lobos superiores. Quando você faz a prova de função respiratória, a volumetria pode estar meio que equilibrada, porque uma diminuiu o volume e a outra aumentou o volume. Então, a volumetria pulmonar fica meio que equilibrada, então você tem uma volumetria e uma espirometria relativamente normais. Mas é óbvio que ele tem aí dois fatores muito importantes para prejudicar a difusão de gases. Né? Então, o paciente, obviamente, vai ter uma acentuada redução da capacidade de difusão, seja pelo enfisema, seja pela fibrose. Há uma alta prevalência de hipertensão arterial pulmonar, porque aqui você tem dois fatores que podem levar a cor pulmonar.
né? Então, há uma prevalência de hipertensão arterial pulmonar maior do que qualquer outro grupo. Então, aqui um caso cedido pela doutora Mina Barreto, do Hospital Universitário Clementino Fraga, no Fundão, com um enfisema paraseptal clássico, ainda que haja áreas perceptíveis de enfisema centrolobular, é muito comum essa coexistência, e imagens de favelamento basais típicas de fibrose. Então, lesão apical por enfisema, porção basal com favelamento, bronquiolectasias de tração, clássicas de fibrose. Aqui um caso meu, enfisema e fibrose. Enfisema, fibrose. Muito bem. Então, você viu esse padrão: reticulação grosseira, distorção parenquimatosa, faveolamento, bronquiolectasias, bronquiectasias, predominância basal e posterior. Não tenho dúvida, isso é pneumonia intersticial usual. Aí você confronta com esses outros dois casos em que há um predomínio de vidro fosco, praticamente não tem faveolamento, pouca reticulação, ou você tem reticulação sempre com predomínio de vidro fosco, ainda que haja distorção parenquimatosa e bronquiectasias retráteis, classificando isso como uma pneumonia fibrosante, até mesmo com uma projeção semelhante, basal e posterior, né? Então, ainda que você possa dizer, em alguns casos, que é possível, esses aqui tem tanto vidro fosco, que isso aí você não vai confundir com pneumonia intersticial usual. Então, você está diante da próxima pneumonia intersticial fibrosante, faz parte das pneumonias intersticiais comuns, fibrosantes, que é a PIN. Então, a pneumonia intersticial não específica é a segunda causa mais comum de pneumonia intersticial idiopática. Mas, na grande maioria das vezes, como vocês vão ver, vocês vão encontrar causa para ela. Tá certo? Então, graus variados de inflamação e fibrose, isso vai dar para você conseguir classificar em dois grupos diferentes. Tá? E você não encontra os achados de PIL, ou de pneumonia intersticial descamativa, ou organizada, ou intersticial aguda. Você não encontra padrão semelhante a outras pneumonias intersticiais. Então, são pacientes de 40 a 50 anos, muito semelhante à da PIL. Não há associação óbvia com tabagismo. Causas de doenças relacionadas são todas essas aqui, sobretudo a esclerose sistêmica progressiva, mas também muito comum na artrite reumatoide. Alguns fármacos causam esse padrão, doenças inalatórias, infecção, imunodeficiência, mas realmente é um pequeno grupo no qual você não encontra uma causa e você classifica como idiopático. Uma vez eu conversei com um pneumologista que disse que a forma idiopática da PIN para ele não convence. É uma PIN que foi mal investigada. Tá? Pneumonia intersticial não específica, então, tem sintomas semelhantes ao da fibrose pulmonar, com dispneia progressiva, fraqueza, perda de peso. Responde bem ao tratamento da doença associada, aquele padrão. Então, se você é uma colagenose, controla a colagenose, a PIN também é razoavelmente bem controlada. A forma idiopática, mesmo então você não conhecendo a causa, você trata com corticoterapia ou algumas drogas citotóxicas e você consegue realmente reverter o processo desde que não haja uma fibrose já estabelecida. Existe um padrão celular no qual predomina a inflamação e um padrão fibrótico, que é o mais comum. Nesse caso aqui, os sintomas são pequenos, discretos, a gente raramente surpreende nessa fase. Certo? Então, os raios-x, obviamente, vão ser na fase crônica, que você vai encontrar anormalidades, mas são anormalidades inespecíficas. Você tem aquela perda de volume dos lobos inferiores, decorrente da fibrose, opacidade reticular de basais, bilaterais, e não há derrame pleural descrito. Na tomografia, por ordem de frequência, você encontra isso aí. Esse é o carro-chefe. Opacidade de vidro fosco, opacidade reticular, mas lembrando sempre, vidro fosco predominando sobre as reticulações. E bronquiectasias e bronquiolectasias de tração. É impossível você encontrar favelamento? Não, mas se encontrar pouco, discreto, um ali, outro acolá. E consolidação. Quando você encontra consolidação, a maioria dos autores concorda que há a possibilidade da associação da PIN com a pneumonia em organização.
E pneumonia e organização, realmente, vários gatilhos semelhantes da pneumonia intersticial não específica podem fazer com que surjam áreas de pneumonia e organização. Então, dependendo de onde o patologista analisar o pulmão, então isso é importante você descrever as áreas onde predomina o vidro fosco para que a biópsia seja orientada. Se você biopsiar uma área de consolidação, vai vir uma pneumonia em organização, como um diagnóstico, você vai dizer, mas olha, não é padrão de pneumonia em organização. Tem lá onde você biopsiou? Não, você biopsiou justamente a área de consolidação. Não vale. Tem que procurar a área de vidro fosco. Então, essas aqui são as manifestações radiológicas mais contundentes, são aquelas que vocês têm que procurar. Mas tem ainda uma coisa importante. Mesmo vendo isso tudo, há uma característica que não é obrigatória de ocorrer, mas que ajuda muito, que é a preservação da corticalidade subpleural. Vamos ver isso aí. Então, tá aqui, olha, o predomínio de vidro fosco, ainda que alguma reticulação você possa encontrar na intimidade, aqui, ó, reticulação interlobular e intralobular, mas o que predomina é o vidro fosco. Bronquiectasias, bronquiolectasias. Não estou vendo faviolamento, nenhum dos dois casos. Olha essa preservação da corticalidade subpleural. Aqui mais exuberante, né? Mas aqui está muito bonita, né? Porque parecia que ela queria encostar, encosta em alguns pontos, mas há uma preservação da corticalidade subpleural. Não é obrigatória, você pode encontrar, né, a lesão atingindo a corticalidade pleural. Tá? Então, reticulações, bronquiectasias. Aqui ficamos na dúvida, se, quando a Miriam me deu esse caso, eu fiquei na dúvida aqui se isso era uma área de enfisema, né? Mas a projeção do enfisema não costuma ser essa, né? Está muito basal. Se já seria um faviolamento em fase mais inicial. Mas, de qualquer forma, reticulação, vidro fosco, bronquiectasia, se for faviolamento, não é algo que chame muita atenção. Aqui, lesões mais extensas, uma doença que compromete de forma mais importante o parênquima pulmonar. Nos dois casos, não há uma preservação da corticalidade subpleural. Então, isso não é obrigatório. Mas, de novo, vidro fosco, reticulações, bronquiectasia centratis. Olha a associação com consolidação. Está vendo? Biopsia aqui, muito provavelmente você vai encontrar pneumonia em organização. Certo? Aqui, vidro fosco, pouca reticulação, bronquiectasia centratis permitida. Lesões assimétricas são estranhas sempre, né, nas doenças intersticiais, porque você não tem como justificar isso, né? Mas são dois casos de assimetria nos quais a biópsia final foi de pneumonia intersticial não específica. Aonde tem doença, tem lógica, né? Tem a reticulação, tem vidro fosco, tem bronquiectasias retráteis, então está bem de acordo. Não tem imagem de faviolamento, se tiver muito pouco, alguns focos de consolidação, está tudo de acordo, mas o que chama atenção é essa assimetria, né? Mas na medicina acontecem essas coisas, né? Diariamente você tem casos atípicos, né? Aqui um outro caso bastante profuso, né? com bronquiectasias, alguma imagem já de faviolamento, né? Com predomínio de vidro fosco. Olha a predominância basal e posterior, muito própria dessa situação, e da pneumonia intersticial usual também. De novo, não é impossível você ter lesão apical ou anterior, certo? Mas há uma predominância basal e posterior. Bom, no diagnóstico inicial nós já aprendemos a ver essa relação do vidro fosco e do faviolamento, quem é que está vencendo, para poder dizer que está mais para PIL ou mais para PINE. A pneumonia intersticial descamativa faz vidro fosco também, mas e as lesões são mais comuns nas porções basais. Mas tem que ter a história de tabagismo pesado, há comumente associação com enfisema por causa disso também, há espessamento de paredes brônquias, porque você tem bronquiolite associada, a gente sabe até que pode ser um espectro da bronquiolite, da bronquiolite evoluindo para a pneumonia intersticial descamativa, e por conta da bronquiolite, aprisionamento aéreo também. Pneumonia em organização já viu que é um padrão diferente, consolidação, peribroncovascular, subpleural, nós vamos ver mais especificamente, mas a gente já viu que existe uma associação de pneumonia em organização com PIN. Bom, então, aqui nós estamos vendo fibrose pulmonar idiopática com faviolamento.
e uma PINE, com predomínio reticular e vidro fosco, sem favelamento. Então, em quem vocês apostam aí? Quem é a PINE e quem é a PIL? PINE e PIL. Nesse caso, era uma fibrose pulmonar idiopática. Pneumonia intersticial descamativa. A gente já falou, vou mostrando aqui então, vidro fosco, também acontece. Né? Áreas de enfisema, espessamento de paredes brônquias, pode acontecer. PINE e pneumonia intersticial descamativa. E a pneumonia organização, que a gente já viu que é um padrão bem diferente, seja ele com vidro fosco ou com consolidações peribroncovasculares, subpleurais, mas, de qualquer forma, é uma distribuição bastante diferente. E se você tiver pneumonia organização, você vai ter alguns focos de pneumonia organização na intimidade da PINE. Bom, a gente relatou que a PINE ela é facilmente controlada, que responde bem à corticoterapia, né? Mas eu vou mostrar aqui um evento muito ruim de evolução, em que o diagnóstico já havia sido firmado, pneumonia intersticial não específica. A gente aventou a possibilidade de ser induzida por fármaco. Eu passei de fazer uso de uma medicação que podia induzir. Ele parou o uso da medicação, começou a fazer corticoide porque não respondeu ao tratamento, chegou a fazer uma biópsia pulmonar para confirmar que ninguém estava entendendo. A evolução, de novo, veio com píneo, dessa vez veio com muita pneumonia, organização associada também, e evoluiu para fibrose a despeito do tratamento. Tá certo? Então, comumente responde, mas não obrigatoriamente. Vamos às relacionadas ao tabaco. Essa aqui são três doenças que fazem parte do mesmo espectro de doença, então por isso que elas estão agrupadas aqui. Então, a bronquiolite respiratória, a bronquiolite respiratória com doença intersticial pulmonar e a pneumonia intersticial descamativa. É um espectro nesse sentido. Você pode encontrar no mesmo doente padrão mistos, tá? Já que é o mesmo espectro, é o espectro da mesma doença. Bronquiolite respiratória, então, você tem essas alterações, são achados incidentais em fumantes, pouco sintomáticos e com imagens paupérrimas ou exames normais de imagem. Quando eles começam a manifestar sintomatologia, e aí sim você classifica como bronquiolite respiratória com doença intersticial pulmonar, e aí a inflamação e a fibrose vai se estender além da região peribronquiolar. Então, aqui, enquanto você vê só aquelas opacidades centrolobulares com atenuação em vidro fosco, se encontrar alguma coisa, aqui a doença começa a se estender além da região peribronquiolar, ainda que tenha um predomínio bronquiolocêntrico. Tá? Bom, então, na radiografia, na grande maioria vai ser normal. Você pode encontrar o DPOC e enfisema pela associação das duas. Na tomografia também pode ser normal. Mas, quando você encontra as lesões, algumas muito clássicas da bronquiolite respiratória, que são nódulos centrolobulares com atenuação de vidro fosco, confrontando com o diagnóstico diferencial da pneumonia de hipersensibilidade na fase subaguda, como nós vimos nas aulas anteriores. Opacidades localizadas em vidro fosco, espessamento parietal brônquico, aprisionamento aéreo, tudo isso diz respeito a uma bronquiolite, né? Predomínio nas porções superiores, ao contrário da pneumonia intersticial descamativa que nós vamos ver aqui nas bases. Isso ninguém conseguiu explicar até agora por que isso, já que existe a relação direta com o tabagismo, e todas as doenças induzidas pelo tabagismo são predominantes em lobos superiores. Se você puser um morcego para fumar, ele obviamente vai ter o contrário, enfisema na porção basal. Porque a fumaça quente, mais leve que o ar, ela tende a subir para porções mais altas dos pulmões. Uma lesão muito periférica lesa o parênquima pulmonar periférico, levando à bronquiolite e ao enfisema. Então, como explicar a pneumonia intersticial descamativa predominantemente basal? Bom, se houver fibrose, ela é incipiente e basal, então é a associação de bronquite e enfisema. Então, esses são os dados mais importantes de imagem que a gente tem que procurar. Então, está aqui o espessamento parietal brônquico, alguns nódulos centrolobulares, aqui uma profusão maior de nódulos centrolobulares com atenuação em vidro fosco, preservando a corticalidade subpleural, menos densos do que os vasos, associados a bronquiectasias e espessamento parietal brônquico, aprisionamento aéreo, então atenuação em mosaico com distúrbio perfusional,
alteração perfusional, o sangue desviado para as áreas mais poupadas, você faz uma expiração, isso se acentua, então não é o vaso simplesmente é o doente entupido, isso é uma hiperinsuflação. Isso é obrigatório, o estudo em expiração, porque em muitos casos normais, na inspiração, você pode surpreender aprisionamento aéreo. Então, tá aqui um bom exemplo para isso. Aqui você já consegue ver algumas áreas de atenuação em mosaico que ficam mais exuberantes na expiração. Aqui de novo. Então, mesmo que você veja aqui, você tem que comprovar se isso é aprisionamento aéreo ou é vaso fino porque está entupido. Nós já vimos na nossa aula de lesões hipertransparentes, nós já discutimos isso. Em várias outras aulas, já falamos sobre DPOC, já falamos sobre isso também. Pneumonia de hipersensibilidade, nós falamos isso também. Né? Então, tá aí, ins e ex. Ins e ex. Muito bem. Então, aqui nós estamos vendo um quadro no qual o paciente tem aí vários aspectos. Ele tem um vidro fosco, ele tem alguns vidros foscos mais exuberantes de caráter bronquilocêntrico, áreas de enfisema mais exuberantes, espessamento de paredes brônquicas. Então, o paciente tem tudo misturado aí. Né? E começa a ter um vidro fosco mais exuberante nas porções basais, que é a próxima que a gente vai ver, que é a pneumonia intersticial descamativa. Tá? Então, está aqui, ó, vidro fosco, imagens de aprisionamento aéreo, espessamento de paredes brônquicas, certo? Nós já discutimos a diferença da pneumonia de hipersensibilidade e bronquite respiratória. Basicamente, é o fumo, porque é uma proteção dos pacientes que fazem uso do tabaco. Eles estão meio que protegidos da pneumonia, mas eles não estão isentos da doença. E quando acontece nos fumantes, elas são mais graves. Então, elas são raras em fumantes, mais graves em fumantes. Tá certo? Pneumonia intersticial descamativa é uma condição rara, caracterizada histologicamente por ocupação alveolar por numerosos macrófagos, moderada inflamação da parede alveolar e mínima fibrose. Olhando só essa descrição anatomopatológica, você entende que vai ter que dar vidro fosco. Né? Porque os macrófagos não vão ocupar completamente o alvéolo a ponto de criar consolidação. Então, a ocupação parcial do alvéolo por essa celularidade, a inflamação da parede alveolar e uma mínima fibrose interalveolar, as três situações vão fazer com que a densidade parênquima fique maior do que o normal, mas sem obscurecer as imagens vasculares. Ainda vão ser menos densas do que os vasos. Então, vidro fosco. Homens, numa proporção maior que mulheres, entre 30 e 60 anos, 90% das vezes relacionado ao uso abusivo de tabaco. Mas existem outras causas, inalação tóxica, reação a drogas, artrite reumatoide, todas essas doenças todas agrupadas dão 10%. O resto tudo é tabaco. Né? A X pode estar normal, eventualmente opacidades basais. Tomografia mostra esse vidro fosco predominando na região superior e nas porções basais. Já discuti isso aqui, o porquê das porções basais. Eu não consigo entender isso. Então, você pode ter uma lesão em vidro fosco difusa, sem predomínio basal. Se houver uma discreta fibrose, você pode ter uma reticulação, mas como não está muito discreta, ainda há uma preservação da arquitetura pulmonar. Tem poucos casos, alguns muito discretos, de opacidades com atenuação em vidro fosco esparsas, um predomínio aqui, mas uma extensão maior do vidro fosco em situação basal, compara com a densidade de parênquima normal. Tá? E enfisema coexistindo aqui. Uma história de carga tabágica alta. Aqui são dois casos em que você tinha enfisema, tinha muito vidro fosco, mas não tinha predominância basal. E foi biopsiado e deram como diagnóstico pneumonia intersticial descamativa. Tá? Nós já vimos esse exemplo aqui na pneumonia intersticial inespecífica, só para mostrar que é um diagnóstico diferencial. Então, quando a gente já começa a ver imagens de fibrose mais exuberantes, com distorção parenquimatosa, bronquilectasias, a gente já sai do universo da pneumonia intersticial descamativa. Agora vamos fazer um parênteses. Há uma descrição de que pneumonia intersticial descamativa, fora de controle, evolui para fibrose. Quando eu estudei pela primeira vez pneumonias intersticiais, a pneumonia intersticial usual
As pessoas falam isso, é uma evolução natural da pneumonia intersticial descamativa. Que uma continuava na outra. Hoje a gente sabe que não é isso, são doenças diferentes. Mas, então, a gente se confundia com a fibrose final de uma pneumonia intersticial descamativa. Não é uma situação comum, mas que pode acontecer. Então, está aqui, a bronquiolite respiratória, paciente assintomático. Aqui você tem uma síndrome clínica, e aqui é uma síndrome clínica mais grave do que a encontrada na bronquiolite respiratória. Aqui você tem um substrato anatomopatológico macrófago interior de bronquíolos, aqui uma distribuição bronquilocêntrica, já alveolar, e distribuição alveolar dos macrófagos mais abundante, podendo ser difusa ou predominantemente basal. Nódulos in vitro foscos centrolobulares e aprisionamento aéreo, opacidades in vitro focais bilaterais, espessamento dos paredes brônquicas e predomínio de lobos superiores e aprisionamento aéreo também. E você encontra aqui as mesmas alterações de nódulos in vitro foscos centrolobulares também. Tá? Aqui, opacidade de vidro focais bilaterais, predomínio dos lobos inferiores e o favelamento é raro. Certo? Então, é óbvio, qualquer causa de vidro fosco, dependendo da distribuição, você pode fazer um diagnóstico diferencial. Edema cardiogênico, quando você não espera encontrar no paciente acamado que a distribuição seja basal. O paciente em pé, ele pode ter um edema mais importante, linhas de Kerley, que serem mais importantes nas funções basais. Mas tem outras causas, alveolites, hemorragia alveolar, pneumocistose, inalação tóxica. Então, só aqui para mostrar exemplos de uma insuficiência cardíaca congestiva, uma pneumocistose, uma alveolite e uma inalação por droga ilícita, causando opacidade com atenuação em vidro fosco. Correlação clínica é importantíssima, né, nesses casos. Vamos para as pneumonias intersticiais agudas e a pneumonia subaguda, que é a pneumonia em organização. Começando com a intersticial aguda, ela é uma membrana hialina. Então, ela é uma SARA idiopática. A gente sabe que essa SARA, teoricamente idiopática, ela tem alguns gatilhos de manifestação, né? Mas, de um modo geral, você não tem nada que justifique o surgimento daquela SARA, como tem nas outras, que é um politraumatizado, um grande queimado, um AVC de tronco, septicemia, aspiração, né? Então, você tem um aspecto semelhante ao da SARA, com membrana hialina alveolar, com fibrose progressiva, com pacientes de idade média de 50 anos, mas comumente acomete pacientes jovens, na forma idiopática, é mais comum em pacientes jovens. Início insidioso semelhante a um estado gripal, depois o cara vai para a ventilação mecânica. Quem que está vendo isso recentemente? Muitos de nós. Em quem? Na dengue nós vimos isso, na H1N1 nós vimos isso, e agora nós estamos vendo também em alguns casos de pacientes com Covid. Comumente a gente está vendo mais pneumonia em organização, infartos pulmonares, né? Mas aqueles pacientes que evoluem com fibrose, a gente tem, e muitos deles começam a saturar mal, então você está diante de uma SARA, né? Nós tivemos eu tive um colega de residência que morreu de PIA, de pneumonia intersticial aguda. A doença dele não durou 3 semanas. Do nada ele começou a ter insuficiência respiratória, insistiu de ficar em casa, quando foi para o hospital já estava muito mal, foi para tubo, foi para CTI e não saiu mais e morreu. Então, uma evolução muito, muito aguda e fulminante. Então, ele é uma SARA idiopática, síndrome de Raman-Rich. É um edema não cardiogênico, alveolar difuso, semelhante a qualquer outra SARA. Então, não tem como você dizer que isso aqui é uma SARA secundária ou é uma SARA idiopática. Certo? Mas esses casos todos aqui foram classificados como SARA idiopática, ainda que muitos tinham coexistência com outras doenças. Aqui tinha insuficiência cardíaca, com derrame pleural bilateral. Então, o diagnóstico diferencial é sempre com outras causas de SARA. Então, você pode ter septicemia, broncoaspiração, intoxicação exógena, embolia gordurosa, todas elas evoluindo com vidro fosco, difuso, vai piorando, a saturação, o pulmão fica duro, aquelas coisas, aquela evolução clássica da SARA. Pneumonia e organização. É um padrão caracterizado pela presença de áreas geográficas de pneumonia organizada, consistindo de células mononucleares, macrófagos fumosos, fibrose organizada na via aérea distal, incluindo bronquíolos, ductos respiratórios e alvéolos. Então, como a lesão não está
não é, exclusivamente por ocupação de alvéolo, ela é classificada como pneumonia intersticial. Mas a manifestação radiológica mais contundente, mais que reforça o diagnóstico de pneumonia de organização, é uma lesão alveolar, não é uma lesão intersticial. No entanto, ela está aí, classificada como pneumonia intersticial. Tem aqueles cristalóides intrabronquiolares na via aérea distal, né, que podem ser identificados, né, que fazem parte do espectro do que o patologista espera encontrar. Existe uma forma idiopática primária, mas a forma secundária, a lista é enorme. Infecções pulmonares, colagenoses, fármacos, doença actínica, transplantado. Aquela fase aguda da pneumonia actínica é uma pneumonia organização causada por uma vasculite. Então, tem áreas de hemorragia, indução de pneumonia em organização, fazem aquelas consolidações. A fase tardia, que é a fase fibrótica, não. Ali não tem mais pneumonia em organização. Tá? Doenças hematológicas, imunológicas, broncoaspiração, inalação tóxica. Aqui não é só broncoaspiração, é aspiração também de gases, né? Associação com PIL e PIN. Então, você tomar cuidado onde você vai biopsiar, que você vai encontrar pneumonia em organização e vai comer mosca no diagnóstico. Então, o paciente tem uma história ali meio arrastada, ele é subaguda, mas alguns pacientes têm um perfil de doença crônica, né? Com meses, mais de 6 meses, com uma manifestação de tosse seca, uma febre baixa. Muitos vão tratar com pneumonia, não resolvem, estão piorando, ou estão iguais, está estável, mas não desaparece a lesão na radiografia ou na tomografia, né? Pacientes ao redor de 55 anos, é uma coisa muito comum a todas as pneumonias intersticiais, né? Um padrão restritivo, remissão espontânea, na grande maioria das vezes, se não tiver remissão espontânea, vai responder bem a corticóide, então costuma ter um bom prognóstico. Isso aqui é muito importante. É uma doença de caráter benigno, né? Então, você vai ver uma coisa inespecífica no raio-x com áreas de consolidação, né? Às vezes alguns pequenos nódulos. Na tomografia, consolidações geográficas, opacidades de vidro fosco, situação subpleural e pele broncovascular. Isso é clássico. Isso aí, olhou isso daí, até que prova contrária, é pneumonia em organização. Tá? Ela entra no diagnóstico inicial de todas as opacidades alveolares multifocais. Está lá na minha aula de doenças alveolares, vocês podem rever lá. Pequenos nódulos centrolobulares mal definidos podem acontecer, por quê? São os alvéolos ao redor dos bronquíolos, então, são os primeiros a estarem cometidos. Então, dependendo da fase que você encontra a doença, você pode ver isso aí. Pode ter grandes nódulos, massas anfractuosas, consolidações focais, aí dificulta o diagnóstico. Você tem uma consolidação só, persistente, né? Você começa a trocar de antibiótico, e até que você faz uma biópsia para saber o que é e descobre que é pneumonia em organização. E quando ocorre o vidro fosco com sinal do halo invertido, reforça o diagnóstico. Ainda que não seja específico, possa encontrar em outras situações, você, diante dessas consolidações todas, você encontra o vidro fosco invertido, o sinal do halo invertido, você reforça o diagnóstico. Então tá aí, são as que você quer encontrar para fechar o diagnóstico. Então, essa aqui é uma pneumonia arrastada, que está tratando, não está melhorando, e aqui até deu uma piorada, né? E fez biópsia e era pneumonia em organização. Aqui uma pneumonia em organização multifocal exuberante, né? Um caso cedido pela doutora Miriam. Uma doença assustadora, né? Com consolidações multifocais, só que é uma dissociação clínico-radiológica. O paciente tem um desconforto só, com uma tosse persistente, febre baixa, certo? Vocês reparem aqui, já um aspecto que eu quero chamar a atenção é a predominância basal. Isso é importante para fazer o diagnóstico inicial com uma outra doença que se comporta com um aspecto semelhante de consolidações multifocais, muitas peribroncovasculares e subpleurais, mas que predominam em lobos superiores. Então está aqui, pneumonia em organização, ainda que tenha lesão no lobo superior, uma predominância de lobo inferior, as lesões são mais extensas na porção basal. Olha esse caráter peribroncovascular, né? Olha só, envolvendo bem os brônquios, olha, padrão clássico. E quando alcança a cotilidade subpleural, ainda que mantendo esse aspecto peribroncovascular, agora com esse aspecto
subpleural. Bem claro. Elas podem ser migratórias. Você pode fazer o controle dessa aqui desaparecer, aparecer aqui onde não tinha. Tá? Olha esse aspecto. Peribroncovascular, periféricos subpleurais. Aqui um vidro fosco, talvez já delimitado com um pequeno halo denso, o sinal do halo invertido. Pulei. Olha que aspecto peribroncovascular bonito, né? Muito bonito. Outro exemplo. A predominância basal, a exuberância mais também basal. Vidro fosco com sinal do halo invertido. Vidro fosco. Então, uma forma de apresentação bem clássica. E aí agora um pupurri de sinal do halo invertido. Vidro fosco delimitado. Vidro fosco delimitado com um halo mais denso. Lesão semelhante. Aqui tem consolidação, aqui tem um sinal do halo invertido. Aqui tem consolidação, aqui tem sinal do halo invertido, aqui também. Aqui um sinal do halo invertido bem exuberante, com uma área periférica bem densa. Lembra muito isso aqui, esse aspecto mais roteado, lembra infarto pulmonar, é o diagnóstico diferencial. Olha aqui, consolidação, tudo peribroncovascular, sinal do halo invertido aqui. Aqui, olha, uma extensa consolidação com vidro fosco ao redor. Então, aqui é o verdadeiro sinal do halo e aqui um sinal do halo invertido. E de novo aqui, consolidação, halo invertido, halo invertido, halo invertido. Então, diagnóstico diferencial. Pneumonia eosinofílica. Você vai ter um aspecto muito semelhante a esse, só que com uma predominância apical. Tá? Ela é muito parecida com a pneumonia organização, mas ela tem um predomínio apical. Infarto pulmonar, consolidação periférica, pode ter sinal do halo invertido, né? A gente já sabe disso. Micoses pulmonares com consolidações peribroncovasculares por terem caráter linfático migratório, então elas têm um tropismo linfático. Essa aqui era uma paracoccidioide micose. Linfoma pulmonar, nesse caso secundário, tinha doença mediastinal, uma criança. O adenocarcinoma, uma lesão peribroncovascular e vidro fosco ao redor. Então, uma lesão mista do adenocarcinoma, simulando uma pneumonia em organização. Então, todas essas aqui são causas possíveis, só que para reforçar o aspecto dominante superior da pneumonia eosinofílica e a predominância basal, essa tomografia daquele caso que a Miriam me cedeu, da radiologia convencional, com lesões exuberantes, mais exuberantes na porção basal. Bom, tudo na medicina é possível, né? Então, aqui era uma predominância apical de uma pneumonia em organização. Então, as exceções acontecem para te enganar. Muito bem, chegamos às doenças raras. Quem quiser dar um stop aí, depois voltar à aula, eu vou gravar direto. Eu vou encerrar o assunto, esgotar. Mas eu reconheço que está muito extensa a aula já. Quem quiser parar por aí, pode parar. Nós já vimos, então, as doenças intersticiais comuns, agora vamos para as doenças raras. E a gente vai falar, então, na pneumonia linfocítica e na fibroelastose pleuroparenquimatose idiopática. Começando pela pneumonia linfocítica. Qual é o substrato anatomopatológico? Um filtrado intersticial linfocítico denso, tá? De linfócitos, plasmócitos e histiócitos. O envolvimento extenso das paredes alveolares, o surgimento de folículos linfóides e uma hiperplasia linfóide difusa. Então, isso aqui vai formar nódulos centrolobulares, isso aqui também vão formar nódulos peribroncovasculares, aqui pode fazer vidro fosco, mas essa imagem aqui, esse infiltrado intersticial linfocítico denso, que é traduzido radiologicamente por nódulos centrolobulares, eles vão começar a determinar constricção bronquiolar e dilatação cística do espaço aéreo e a formação dos cistos próprios dessa doença. Tá certo? Essa hiperplasia, essa extensão para a parede alveolar pode determinar reticulações, como nós vamos ver. Então, finas reticulações intralobulares podem estar presentes, descritas na pneumonia intersticial linfocítica. É muito legal você entender a patologia
e aí você fazer a correlação e conseguir compreender por que tem a imagem radiológica, né? Então, quando predomina a lesão bronquiolar com formação de folículos, você tem uma bronquiolite folicular que leva a uma obstrução bronquiolar, o aprisionamento aéreo e a formação dos cistos. A forma idiopática é rara. Campeã é síndrome de Job. Mas artrite reumatoide, lúpus, então outras doenças do colágeno, desordens imunológicas, tiroidite Hashimoto, a principal delas, mas anemia hemolítica hereditária, miastenia, anemia perniciosa, hepatite crônica, estados infecciosos pulmonares ou extrapulmonares. Imunodeficiência em crianças podem cursar paralelamente a pneumonia intersticial linfocítica. E, de novo, a toxicidade à droga. Estou aqui pensando se vai ser a próxima aula, a toxicidade à droga, né? Até que poderia ser. Então, a gente já viu ela fazer de tudo, ela pode fazer pneumonia intersticial linfocítica também. O quadro clínico não ajuda muito, é uma doença, obviamente, de comportamento crônica, né? Por isso, comportamento longo, ó, por anos. Pode responder à corticoterapia, uma minoria pode evoluir para fibrose e é mais comum em mulheres. Então, há um padrão reticular predominando nas porções basais, isso é descrito. Os nódulos centrolobulares, já entendemos o que são os folículos peribronquiolares. As consolidações e opacidades em vidro fusco sempre vão existir, isso pela lesão alveolar, que ela faz também, e o surgimento das imagens císticas perivasculares com número restrito ou difuso. Então, quando ela tem um número restrito de cistos, você poderia confundir com os cistos pulmonares. São congênitos, sem significado patológico. Você encontra geralmente um cisto. Você pode encontrar no máximo 4 cistos, 3 de um lado, um do outro. Dá 6 cistos no total. Ainda podem ser cistos congênitos. Mas, obviamente, que à medida que essa quantidade de cistos começa a aumentar, você vai. Isso aí não está mais com cara de pneumonia intersticial linfocítica. Mas por que não são as outras doenças císticas difusas que a gente já discutiu na nossa aula anterior? Né? Já tivemos uma aula de doenças císticas. Porque na pneumonia intersticial linfocítica, você não tem cistos o suficiente para ser confundida com linfangileiomimatose ou com asticiossose, células de Lambda. Certo? Então, a quantidade de cistos é importante para definir. Então, aqui um paciente com uma discreta reticulação basal e cisto até volumoso desse lado. Aqui a gente vai ver a tomografia, era cisto também. Tá? Então, está aqui. Esse paciente tinha um derrame pleural. Tá? E aí ele foi biopsiado para fazer o estudo do derrame pleural, a natureza do derrame pleural, que combinou com pneumotórax. Assim, foi fazer uma tomografia para ver a extensão pneumotórax, saber se precisava drenar. Eu disse, olha, falei com o pneumologista, era o professor Chibante. Professor Chibante, tem uns cistos aqui, uma quantidade maior do que haveria de se contar, tamanhos grandes, maiores nas bases. Você não tem pneumonia linfocítica, não? E aí foi investigar e tinha. O derrame pleural não tinha nada a ver com a pneumonia linfocítica, mas aí o paciente tinha pneumonia linfocítica. Então a quantidade de cistos e o volume deles é que chamou a atenção. Olha isso aí. Não é uma quantidade profusa. Você pode pensar em linfangileiomimatose? Pode. Pode. É uma mulher, ela pode estar na faixa de idade própria. Tá? Cabe aí um diagnóstico diferencial. Tem reticulações periféricas, isso acontece na linfangileiomimatose também. Mas isso era uma pneumonia intersticial linfocítica. Olha esse caso aqui. Cistinho, cistinho, cisto, cisto. Já ficou uma quantidade, isso não são cistos congênitos. Tá? Pronto, já excluí essa possibilidade. Eu agora estou na dúvida se isso é uma linfangileiomatose. Na histocitose a gente já aprendeu que os cistos são anarcos, bizarros, predominam nas porções superiores, tem enfisema associado porque o paciente tem uma história de carga tabágica exuberante, né? Isso aí. Agora, isso é um homem. Então, para ter linfangileiomatose, a gente teria que investigar a esclerose tuberosa. Né? Mas isso acabou sendo uma pneumonia intersticial linfocítica. Olha os cistos aí, as reticulações corticais. Ó. Mas realmente não dá para confundir com cistos congênitos. Né? A quantidade de cisto aí é absurdamente maior do que deveria de esperar.
Outro caso, normal. Normal. Então, para doença, se for uma doença cística difusa, está esquisito, porque está preservando a porção apical, então não é enxocitose, e a linfadengomatose, a doença cística é universal, ela não tem predileção. Tá? Então, está muito poupado os ápices. Já começam a aparecer cistos. Os cistos maiores vão ficando maiores e mais numerosos nas bases. Nódulo com centro lobular, vidro fosco, isso é descrito também. A gente entende a doença pele bronquilocêntrica, né, gerando essa imagem. Os cistos aí maiores. Tá certo? Muito bem. A gente sabe que uma minoria dos pacientes evolui para fibrose. Esse é o único caso que eu tenho de uma pneumonia intersticial linfocítica que evoluiu para fibrose. Tá? Esse é um quadro em que você tinha essas lesões fibrosantes discretas, tinha umas reticulações septais, tá vendo? Certo? Algumas opacidades com atenuação em vidro fosco bronquilocêntricas, muitos raros cistos, e que foi biopsiado e era uma pneumonia intersticial linfocítica com poucos cistos já começando a querer ter fibrose. Um caso um pouco atípico, mas que tinha os outros aspectos descritos na literatura: reticulações, poucos cistos, opacidades bronquilocêntricas centrolobulares, opacidades em atenuação do fusco mais exuberantes e um padrão fibrótico incipiente aí. Bom, esse é um caso confuso. É um caso que tinha os cistos, tinha uma fibrose de distribuição atípica, né, e que o patologista disse que era pneumonia intersticial linfocítica. Eu acredito que seja, mas de qualquer forma é um padrão também meio bizarro, né? Porque a fibrose, quando ela ocorre, ela predomina nas porções basais. Certo? Bom, diagnóstico diferencial, já falamos, cistos pulmonares congênitos. Aí as outras causas, pneumocistose, a gente nem discutiu, pneumocistose tem que ter associação com vidro fosco, né, exuberante. Você pode ter um foco lá, o outro lá de vidro fosco na pneumonia intersticial linfocítica, né? Linfangioma-hematose, histiocytose de célula de Lambda. Então está aqui o cisto congênito, uma pneumocistose, o vidro fosco com os cistos, a linfangioma-hematose com os cistos regulares de distribuição universal e a histiocytose com os cistos bizarros, coexistência com enfisema, né? E com uma tendência, a gente não tá vendo aqui, mas uma tendência à preservação das bases. Então está aí. Lembrar sempre essa quantidade de cistos mais profusa na linfangioma-hematose. Eu não botei histiocytose, porque os cistos são tão bizarros que não dá para confundir com pneumonia intersticial linfocítica. Então, quando são cistos regulares, em pouca quantidade, muita quantidade e a quantidade intermediária. Vamos agora para a fibroelastose pleuroparenquimatose idiopática, recentemente introduzida no rol das pneumonias intersticiais. Ela é rara, caracterizada por uma densa fibrose da pleura visceral e da corticalidade pulmonar adjacente, com uma forte predominância apical. Pode acontecer nesses pacientes aqui, nesse grupo de pacientes, ainda que a doença seja classificada como forma idiopática. Pacientes com transplante pulmonar, pacientes com transplante de medula óssea, de células hematopoéticas, algumas doenças quimioterápicas, então uma doença induzida por fármaco, aspiração ocupacional, o cicato, a coexistência de fibrose pulmonar idiopática e infecções respiratórias de repetição. Então, tudo isso aqui já foi descrito em poucos casos, já descrito na literatura, descritos na literatura. Nesses poucos casos já se viu essa predominância nesses pacientes aí. Uma distribuição muito abrangente em adultos, né? Homens de forma semelhante às mulheres, mas no homem tem essa característica bimodal e as mulheres costumam ser as mais jovens. Não tem uma relação direta com o tabaco, porém, ela é até menos comum nos fumantes. Dispneia, tosse, perda de peso, muito comum nas outras doenças pulmonares intersticiais. Aqui surge a dor pleurítica e o pneumotórax espontâneo, obviamente relacionado à doença, o envolvimento pleural, né? Visceral. Então, o que você espera encontrar na patologia? O espessamento fibroso da pleura visceral, fibrose intraalveolar densa e homogênea,
uma elastose dos septos interalveolares, mais intensa do que na fibrose pulmonar idiopática, isso é descrito na patologia da fibrose pulmonar idiopática, uma transição abrupta entre o pulmão acometido e o tecido saudável, um infiltrado mononuclear linfocítico, agrupamentos fibroblastos esparsos, estenose vascular periférica arterial e venosa. Isso é bem característico, segundo os patologistas nos trabalhos publicados. Então, aqui nesse trabalho publicado na Springer, por esses autores aqui, chama a atenção aqui a constricção dos vasos arteriais e venosos, a densa fibrose. Eu não sei como é que eles caracterizam, aqui foi descrito no trabalho, que típica elastose, eu não sei ver isso, tá? Essa predominância então cortical aqui, densa, homogênea, da fibrose e da elastose. Um trabalho também publicado no Jornal Brasileiro de Pneumologia, mostrando um aspecto anatomopatológico bastante semelhante. Eles chamam muita atenção para essa transição abrupta entre pulmão normal e o pulmão lesado. Vou voltar a outra lâmina para vocês verem esse aspecto de limite abrupto entre pulmão saudável e o pulmão doente. Tá? E aqui eles tentam mostrar isso na radiologia. Então, as lesões fibróticas, o espessamento pleural, né? Alguma brônquios dilatados na intimidade, e esse limite preciso entre o pulmão normal e o pulmão doente no mesmo plano de corte. Você está vendo o pulmão normal e o pulmão doente. Quantos pacientes desses aqui a gente já viu? E que a gente falou, opacidades pleuroparenquimatosas residuais, sempre achando que elas são decorrentes de uma tuberculose que o paciente jura para você que não tem. É possível que a gente comece a descobrir que essa doença não é tão rara assim como a gente imagina. Talvez ela seja mais frequente. Então, esse aspecto de preservação do parênquima pulmonar de forma abrupta, o limite abrupto com o pulmão doente, talvez seja um dado que a gente comece a observar mais de perto, né? Então, os aspectos da imagem vão acompanhar esses aspectos anatopatológicos, o espessamento pleural irregular da pleura, a fibrose densa justa pleural, uma projeção apical, limite preciso entre a lesão e o parênquima normal, distorção peitoral, extensão hilar. Aqui a extensão hilar vai fazer uma atração cranial dos íris. Quantos a gente vê de tuberculose fazendo isso, né? A gente vê muito isso. Então, está aí o caso daquele trabalho publicado na Springer, a gente vendo, então, as lesões reticulares e subpleurais, o espessamento focal de pleura, as bronquiectasias. Essas bronquiectasias aqui, elas não são classificadas, segundo eles, como uma bronquiectasia retrátil. Tá? Ainda que você veja a atração cranial dos íris, mas são bronquiectasias que eles acham que são decorrentes de processos infecciosos de repetição. Esses são dois casos que eu tentei pegar meus, nos quais eu classifiquei como doença fibrótica residual relacionada à tuberculose de 2 pacientes que negavam. Eu não estou vendo esse aspecto, talvez aqui, de pulmão saudável, pulmão doente. Eu não sei se eu revendo esses 2 casos, se eu faria o diagnóstico de fibrolastose. Nenhum dos 2 fez biópsia. E, de qualquer forma, essa doença residual, a gente não dá muita bola para ela, porque já está lá estabelecida, residual, a gente já fica satisfeito com ela da maneira com que a gente descreveu. Tá certo? Mas eu vou catucar os meus arquivos lá, radiológicos, e vou procurar ver se tem algum caso que eu poderia encaixar melhor numa fibroelastose. Tá certo? Resuminho. A galera gosta de resumo. Pneumonia intersticial usual, a forma idiopática é a fibrose pulmonar idiopática. Reticulações, faviolamento e bronquiolectasia de tração. E o que é a chave do diagnóstico é a predominância basal e posterior e pouco vidro fosco. A PINE, a forma idiopática, também é chamada de PINE. O vidro fosco, reticulações e bronquiectasia de tração. Então, essas opacidades de vidro fosco são corticais, basais, posteriores, né? Muito parecidos, só que tem essa preservação supleural não é obrigatória, mas quando presente ajuda, e não tem favelamento se tiver, é discreto. Pneumonia organização, a forma idiopática é a pneumonia organizada
criptogênica, tá? Ou idiopática. Consolidação geográfica focal ou consolidações multifocais. Elas são comumente subpleurais e peribroncovasculares, podendo existir o halo invertido. O dano alveolar difuso, a forma idiopática, é a pneumonia intersticial aguda. Consolidações e opacidades em vidro fosco, com achados semelhantes aos da SARA. A bronquiolite respiratória, a forma idiopática, é quando ela manifesta doença, sintomatologia, nódulo central ainda, que tem uma forte relação com o tabagismo, né? Então, essa doença não é obrigatoriamente idiopática. Nódulos centrolobulares, opacidades em vidro fosco, geográficas, lesões bronquilocêntricas com lesões peribronquiolares e o aprisionamento aéreo. Então, os nódulos centrolobulares do vidro fosco, o aprisionamento aéreo, o espessamento das paredes brônquias. Né? Pneumonia intersticial descamativa, a forma idiopática tem o mesmo nome, vidro fosco e reticulações mais comumente nas bases e relacionada a uma carga tabágica elevada. E a linfocítica, essa é a forma idiopática também, é linfocítica, opacidades em vidro fosco, nódulos centrolobulares, espessamento septal e os cistos. E a quantidade de cistos é a chave para o diagnóstico. Tá certo? Muito bem, uma aula muito longa, eu tenho certeza que muitos não assistiram ela desde o início, tiveram que dar uma pausa no meio, mas aqui a gente esgotou o assunto. A gente falou tudo que é importante em pneumonias intersticiais. Se vocês acharam que faltou alguma coisa, querem uma discussão mais aprofundada sobre algum aspecto, é só colocar nos comentários. Se é uma coisa que eu acho que seja pertinente a todos, eu faço uma nova publicação, ou então eu respondo pessoalmente para vocês, tá bom? De qualquer forma, muito obrigado pela paciência de vocês, pela atenção. Não vou fazer spoiler, ainda não decidi aqui qual vai ser a próxima aula, não. Assim que eu souber, eu divulgo para vocês, tá? Obrigado, até a próxima, gente.